Primeiro porque a gente tem vivido aqui um negacionismo generalizado. No país, não é só na Câmara Legislativa. A gente viu isso em relação à vacina, que era quase que uma instituição brasileira. A gente viu isso sobre medidas sanitárias, sobre saúde, e agora a gente vê isso sobre fatos concretos. Pessoas negam fatos concretos. Aqui, por exemplo, general, tem gente que vai dizer para o senhor que quem fez o 8 de janeiro foram infiltrados. Eles não conseguem apontar um. Não tem um infiltrado convocado para essa CPI. Eles não têm um requerimento para ter um infiltrado. Mas eles vão dizer da teoria false flag, da teoria XYZ. Eles vão trazer essas informações. Por mais absurdo que pareça, juvenil que pareça, eles vão trazer essas informações aqui hoje. Porque as pessoas não estão lidando com fatos concretos. Elas não estão lidando com a realidade. Elas têm uma tese de que o quartel-general e o acampamento não tinha nada a ver com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Sendo que todo mundo sabe. Inclusive o coronel Naime falou, a volatilidade, as pessoas iam, voltavam para suas cidades. Era um ciclo de pessoas que queriam articular um golpe e não reconhecer o resultado das eleições, alimentadas pelo presidente da República. Abre parênteses, hoje, dia 22 de junho, está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral a sua inegibilidade. E espero que o tribunal tome uma decisão corajosa. Fecho parênteses. Então, eu deixo essas informações porque eu acho que elas são importantes, porque a gente precisa combater esse negacionismo, esse terraplanismo generalizado que se não atém a fatos concretos. É óbvio que o dia 8 ele tem a ver com um processo de articulação que foi engendrado e firmado nesse acampamento. Seria mais honesto intelectualmente que alguns dos senhores falassem que nem todo mundo está envolvido. Mas tentar afastar completamente o cometimento de crime, eu acho desonesto do ponto de vista intelectual. Porque não enxerga onde as questões foram maturadas. Por isso que nós queremos as informações dos líderes, os que contrataram os serviços, os que articularam. Infelizmente, alguns não enxergam a importância disso. Mas sabe qual é o objetivo? O objetivo é relativizar a tentativa de golpe. Então, querem culpar a vítima. Quem estava sendo vítima de fake news, quem estava sendo vítima de ataques, quem estava sendo vítima do processo, é o culpado praticamente pelo golpe. Mas, enfim, esse é o processo que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Porque, na verdade, deputados, o que aconteceu aqui, general, foi o que aconteceu também, a extrema-direita fez nos Estados Unidos. O Biden ganhou as eleições e eles invadiram a área central de poder nos Estados Unidos. É a mesma coisa, e eles tentaram repetir aqui. Lá foram derrotados e aqui foram derrotados. Da mesma forma, porque incompetentes são para dar golpe e a democracia brasileira prevaleceu. Mas eu queria perguntar ao senhor um pouco sobre a relação das Forças Armadas, porque isso nos preocupa muito. Essa é uma questão que a gente tem que levar a sério, o papel das Forças Armadas. Eu li uma reportagem essa semana que me preocupou. Uma matéria ontem do Financial Times mostrou que houve um esforço de militares e autoridades estadunidenses para dissuadir ideias golpistas da cúpula das Forças Armadas no Brasil. A mensagem era que eles ficariam neutros nas eleições, mas não apoiariam qualquer iniciativa de invalidar o resultado das eleições. O senhor, como militar, já falou dos valores das Forças Armadas, né? E o senhor era um militar próximo ao presidente Lula e ocupou o cargo de ministro. O senhor teve algum diálogo com autoridades sobre tentativa de golpe ou soube de informações de agentes da cúpula do Exército ou de outras forças em relação a não reconhecer o resultado das eleições? Deputado, a exposição do senhor inicial foi muito boa, eu concordo com a maioria das suas ideias. Eu realmente, na sua pergunta, eu não tenho conhecimento disso. Eu fiquei muito afastado da força, só retornei agora. Eu fui para a reserva em final de 2013, 2014, e trabalhei em vários locais, montei um escritório de consultoria e retornei no meio do ano passado, porque o presidente Lula me chamou para fazer a pré-campanha dele, campanha na gestão da segurança.
Então, eu não tenho conhecimento. Eu peço que o senhor me desculpe, porque esse assunto, na realidade, ele é de extrema importância para o Brasil. E tem que ser apurado. Não, com certeza. Nós tivemos, inclusive, notícia, através dessa reportagem do Financial Times, que o almirante Almir Garnier Santos era um dos entusiastas do golpe. E que ele foi um dos mais difíceis, segundo a apuração do jornalista, de se dissuadir dessa ideia. E a gente acompanhou pela imprensa uma movimentação quase que política. E aí, eu até já entro numa segunda parte, que é a questão da transição. O senhor já falou da transição aqui, esse assunto vai voltar muitas vezes aqui, de todos os lados. Imagino até por aqueles que advogam, desculpa o termo, mas advogam pelo golpe. Mas esse assunto vai entrar. Mas o senhor conta um pouco para nós como foi esse processo de transição. Porque eu lembro que a imprensa noticiou que o último gabinete montado de transição foi o do GSI. Se eu não me engano, foi em dezembro. E o deputado Hermeto lembrou bem que a eleição do Lula foi 30 de outubro. Então, o mês de novembro inteiro, em tese, não teve gabinete de transição do GSI, instituído oficialmente. E aí só teria sido instituído em dezembro. Por que a demora? E aqui sentou o ex-ministro general Heleno, que falou que fez uma transição excelente. Ele falou de forma muito arrogante, inclusive, como é típico da fala dele, que o secretário executivo dele deu 2 aulas, o Penteado, deu 2 aulas para o senhor sobre como era o GSI. Ele não falou que era reunião, não, ele deu 2 aulas de como era o GSI. Como foi essa transição? Não teve transição, de fato? Deputado, não teve transição. Eu depois que terminou a campanha do presidente Lula, eu voltei aqui para Brasília, porque eu fui para São Paulo, aluguei um apartamento e fiquei lá. Quando terminou, eu voltei, e aí fui chamado pelo Aloysio Mercadante para a transição. Escolha de comandantes, e aí o presidente me convidou para fazer a gestão da segurança também da posse. Teve um momento em que o doutor Aloysio Mercadante me chamou e falou: olha, o presidente quer que um civil assuma o GSI. Você tem que convencê-lo o contrário ou não. Aí eu vim aqui, falei com o secretário executivo, pedi para que ele fizesse uma palestra para mim, vi a complexidade. Foi uma aula mesmo. Mais ou menos, né? Foi uma palestra. Vi a complexidade da missão, que tinha muitos detalhes. O GSI de hoje não é o GSI de 2013. Ele sofreu, logicamente, como sofre o país, um processo evolutivo. E aí fui para o Mercadante e disse para ele: Mercadante, é muito complexo, eu gostaria que o próprio secretário executivo viesse aqui, mas não foi o secretário executivo, foi o secretário adjunto, que fez uma palestra... Quem era o secretário adjunto? Não é o general Penteado? Não. O Penteado estava viajando, foi o secretário adjunto dele, um brigadeiro da reserva da Força Aérea, não me lembro o nome, que fez parte da palestra para o Mercadante. E depois não houve praticamente mais nada. E aí o presidente, por influência do próprio Mercadante, decidiu nessa época me convidar para a função, né? Então foi isso que houve. Não houve. E aí na primeira. Mas não houve troca de informações, uma transição adequada, um gabinete permanente de diálogo, nada disso. Não. Na primeira semana. Mas faltou disposição do senhor para a transição? Disponibilidade do senhor? Faltou disponibilidade de quem para que a transição acontecesse? O senhor sentiu uma certa hostilidade do general Heleno? Não, o general Heleno foi meu instrutor. Em 2013 ele era o chefe do gabinete do general Albuquerque. Nós tivemos um relacionamento muito bom. E por que então não teve transição? O senhor atribui ao quê? O senhor respondeu isso para mim, deputado. Essa própria animosidade de um governo para o outro, isso eu acredito que sim. Agora, se eu vejo o seguinte, na primeira semana... A animosidade impediu que a equipe que estava atuando não fizesse a transição? Possivelmente sim. Eu não posso afirmar isso para o senhor, mas não foi feito. Mas os senhores tentaram reuniões, ligaram, buscaram mais reuniões? Não. Ou tinha um afastamento completo? Não. Eu só fui verificar a palestra de cada secretaria a partir do momento que eu assumi.
Tá certo. E eu queria que o senhor Obrigado. falasse um pouco para nós sobre o general Penteado. Porque tem, inclusive, uma matéria veiculada pela imprensa que o general Penteado teria dito, tem uma afirmação na internet, uma postagem dele, né? Que ele fala que o PT é uma cleptocracia. Então, uma acusação direta ao Partido dos Trabalhadores, que, não por acaso, é o partido do atual presidente da República. Como é que o senhor vê o papel do general Penteado? Você já falou, o senhor acha que é importante que haja uma apuração do papel dele, porque o senhor até contou para nós aqui, contou no seu depoimento, que ele falou para o senhor, não, está tudo tranquilo, não precisa nem vir para o Palácio. O senhor que tomou a iniciativa de ir pela atenção, mas ele disse que estava tudo tranquilo às 2 horas. Acho que o senhor precisa falar um pouco, é importante a sociedade saber o papel do general Penteado, que era, inclusive, o secretário executivo, se eu não me engano, do general Heleno, ao longo dos anos, no Ministério. Deputado, tudo tem que ser apurado. Se há alguma dúvida sobre a conduta de alguém, tem que ser apurado. E eu não tenho conhecimento dessa publicação na imprensa. Mas, como estou aqui, ele também poderia sentar aqui. Então, tudo tem que ser apurado. A verdade, ela tem que aparecer. A verdade, na realidade, senhores, ela é o sustentáculo de uma vida, o sustentáculo da família. Então, tem que ser apurado. Mas o senhor acha que é possível, não estou dizendo para o senhor afirmar, mas o senhor acha que é possível que o senhor tenha sido sabotado no dia 8 de janeiro? Não posso afirmar isso. Seria possível? Leviano. Não posso afirmar isso. De forma alguma, nem a possibilidade de uma sabotagem contra o trabalho do senhor? Não, eu não posso afirmar isso. Eu não tenho argumentos para poder afirmar isso. Eu peço até desculpa para o senhor, mas eu realmente não tenho. A convivência com o Penteado foi relativamente pouca. Então o senhor não pode afirmar que foi uma sabotagem? Não posso. Isso tem que ser apurado. Porque é estranho, né, o general. Óbvio que a gente aqui sabe escalonar as responsabilidades. Uma coisa... A responsabilidade do batalhão da Guarda Presidencial ela é posterior à responsabilidade da Polícia Militar. Se a Polícia Militar que tivesse funcionado, não precisaria o batalhão da Guarda Presidencial nem ter agido. E não funcionou nem a barreira anterior. Mas existiu um problema também na guarda do Palácio do Planalto. E o senhor disse aqui que o comando desse processo era feito pelo general Penteado. Por isso que acho que essa apuração ela também vai ser fundamental, como o senhor está prestando os esclarecimentos aqui para nós. Que é uma comparação que eu digo que não é nem tão ruim para o Palácio, é pior para a Polícia Militar, que deveria ter mais efetivo lá fora, que era o lugar de contenção em cima, né, que a gente precisa analisar depois no quantitativo. Essa é a teoria do dominó, né, deputado? Exatamente, porque se não tivesse furado o bloqueio, não tinha chegado no Palácio do Planalto, como em outros momentos não chegou. E a gente tem afirmado isso. Muita gente quer dizer que a culpa da invasão do Palácio do Planalto é estritamente do batalhão da Guarda Presidencial. Mas essa é uma noção que o senhor vai ouvir aqui daqui a pouco, que visa, na verdade, constranger simplesmente o Palácio do Planalto e apagar a responsabilidade anterior. Inclusive uma responsabilidade nossa, que estamos lutando agora pelo Fundo Constitucional, de 23 bilhões que nós vamos receber esse ano, que 52% desse fundo é para pagar as forças de segurança. Então, é responsabilidade do DF. Então, se a gente tiver honestidade intelectual e política, nós vamos assumir a nossa responsabilidade e não só apontar o dedo, porque a gente sabe que nem o Palácio do Planalto, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso Nacional costuma atuar nessa defesa, porque é a Polícia Militar que faz esse trabalho no Distrito Federal historicamente. Então, é algo que tem a ver com o nível de honestidade intelectual, de se ater a fatos, para poder hierarquizar responsabilidades, que muitas vezes alguns dos nossos colegas não estão comprometidos na mesma escala que, do meu ponto de vista, nós estamos comprometidos.